O despertador tocou antes mesmo do sol nascer, e já parecia tarde demais. Júlia abriu os olhos com um suspiro pesado, como se carregasse o mundo nas costas. A casa ainda estava escura, silenciosa. Por alguns segundos. "Mãe, cadê meu tênis?" gritou o filho mais velho do outro quarto. "Júlia, você viu minhas chaves?" perguntou o marido, vasculhando gavetas. "Mãe, tô com fome", choramingou a menor, puxando sua camiseta. E ali, naquele segundo, Júlia sentiu de novo aquela sensação que já era velha conhecida. A irritação queimando no peito, subindo pelo pescoço, prendendo o ar. Ela amava a família, mas parecia que todo mundo queria alguma coisa dela, sempre. E o pior, ela não tinha paciência para nada. Nem para eles, nem para si mesma. "Deus me dá força", murmurou por dentro, mas o pedido saiu mais como desabafo do que oração. No trabalho, o cenário era igual. Colegas que falavam demais, demandas acumuladas e um chefe que parecia ter como hobby pedir coisas urgentes em cima da hora. Júlia queria ser calma. Queria ser aquela pessoa que respira fundo, que sorri, que entende. Mas bastava alguém falar mais alto ou simplesmente falar, e algo dentro dela explodia. Era como viver com uma tempestade dentro do peito. Às vezes, enquanto lavava a louça à noite ou arrumava a mesa de trabalho enquanto o mundo dormia, ela olhava para cima e sussurrava: "Deus, por que eu sou assim?" Porque ela sabia que, no fundo, a irritação dela machucava. Os outros. E ela mesma. Mas ninguém via isso. Todo mundo só via a impaciência, o olhar duro, o tom afiado. Ninguém via a mulher cansada tentando ser forte o tempo todo. Até que um dia, depois de perder a paciência por algo pequeno, de novo, ela se trancou no banheiro. Olhou no espelho com os olhos cheios de lágrimas e disse: "Eu não quero ser essa pessoa. Deus, eu preciso de paz." E naquele momento, algo não mudou por fora, mas dentro dela um sussurro suave pareceu tocar o coração. "Filha, a paz que você busca não vem do controle, vem de mim." Júlia fechou os olhos, respirou fundo, e ali sentiu algo que há muito tempo não sentia. Uma esperança pequena, mas viva. Talvez, só talvez, ela pudesse aprender a ser calma, a entregar, a respirar, a confiar. Não sozinha, nunca mais sozinha. Mas o mundo lá fora não esperaria. A porta do banheiro bateu, alguém chamava de novo. A vida exigia respostas, paciência, força. E Júlio sabia que aquele seria apenas o começo de uma batalha que se vence um dia de cada vez. Com Deus. Sempre com Deus. E naquele dia, quando ela abriu a porta, algo estava prestes a acontecer. Quando Júlia abriu a porta do banheiro, o mundo parecia igual. A bagunça na sala, a pia cheia, a voz da filha chamando, o celular vibrando sem parar. Mas dentro dela, algo estava diferente. Não era paz completa, era só um fio. Fino, frágil, mas real. Ela enxugou os olhos e caminhou devagar pela casa. Cada passo parecia um teste. O marido veio apressado. "Júlia, você achou minha carteira? Estou atrasado." Ela sentiu o impulso subir. Aquela resposta pronta, afiada na língua. "Eu tenho que resolver tudo nessa casa, é isso?" Mas dessa vez, ela fechou a boca antes de falar. Respirou. "Deus, me ajuda agora, porque sozinha eu vou falhar." E então, pela primeira vez em muito tempo, ela respondeu com calma: "Não vi, amor, mas a gente procura juntos depois, tá?" Ele estranhou. Ela também. No trabalho, o caos continuava igual. Gente falando alto, telefone tocando, urgências que brotavam como chuva de verão. E pela primeira vez, ela percebeu o quanto vivia em estado de alerta. Coração acelerado, músculos tensos, como alguém pronta para a guerra, mesmo quando ninguém estava atacando. "Júlia, você pode revisar isso para mim?" perguntou a colega. Aquele pedido que sempre vinha na pior hora. Ela sentiu a irritação subir de novo, queimando o peito. "Eu não dou conta. Eu já tenho 1000 coisas, porque sempre eu." Mas antes de responder,
ela ouviu aquele mesmo sussurro suave no coração. Eu estou contigo. E mesmo querendo explodir, ela fechou os olhos por meio segundo. Respirou fundo e disse: Claro, eu vou ver. Só me dá um tempinho, tá? A colega sorriu. Surpresa. Júlia sentiu algo estranho, quase como se fosse possível viver diferente. Mas ainda não era fácil. Mais tarde, no trânsito, alguém fechou o carro dela e imediatamente a raiva tentou dominar. Os dedos bateram no volante, a respiração ficou curta. Porque todo mundo é assim, murmurou frustrada. E a resposta veio na hora, como flecha gentil. Filha, o mundo não vai mudar para te dar paz. Eu vou te dar paz para enfrentar o mundo. Ela encostou a cabeça no banco. Não estava curada, não estava pronta, mas estava sendo tocada. Era como se Deus estivesse quebrando camadas antigas, secas, endurecidas pelos anos. Camadas de cobrança, de cansaço, de querer controlar tudo, de ter que ser forte sempre, quando, na verdade, ela só queria descanso. Chegando em casa, a filha a abraçou pela cintura sem aviso. Mãe, posso te contar uma coisa? Ela quase respondeu, agora não, como tantas vezes, mas dessa vez ajoelhou para ficar na altura dela. Pode sim, meu amor, me conta. Os olhos da filha brilharam e Júlia sentiu o coração amolecer. Algo dentro dela estava sendo reconstruído, devagar, tijolo por tijolo. Mas toda transformação tem resistência. E naquela noite, algo ia testar tudo outra vez. Porque a caminhada com Deus nunca é linear. E a tempestade, antes de ir embora, sempre tenta voltar mais forte. E foi exatamente quando ela achou que estava melhor, que a próxima prova bateu na porta. O jantar atrasado, a pia novamente cheia, crianças discutindo por bobagens, o marido cansado largado no sofá, e ali veio ela outra vez, a velha irritação, rasteira, disfarçada, esperando qualquer brecha para entrar. Júlia colocou a mão da bancada e respirou fundo. Eu estou tentando, Deus, mas parece que a paciência some quando eu mais preciso. O barulho, as vozes, o caos, tudo ela sempre absorveu sozinha, como uma esponja que nunca tem descanso. De repente, a filha derrubou o copo. Leite se espalhou pela mesa, escorreu pela cadeira, pingou no chão. E o barulho do vidro batendo ecoou como um trovão dentro dela. A reação veio instantânea, como sempre veio. A voz subiu, afiada, pronta para escapar. Mas será que você... Mas antes da frase sair inteira, ela viu os olhinhos da filha, assustados. Aquela expressão que ela já tinha visto tantas vezes. Uma mistura de medo e tristeza que doía mais do que qualquer acidente doméstico. E aquilo parou tudo, como se o tempo tivesse congelado ali. Não de novo, ela pensou, mas era tarde. A dor já tinha nascido no olhar da menina. O coração de Júlia despencou. Ela fechou os olhos, sentindo o peso do erro. E quando abriu, sua voz saiu baixa, tremendo. Filha, me desculpa, a mamãe não queria falar assim. Vem cá. A menina correu para os braços dela e abraçou forte, tão forte que parecia pedir sem palavras. Mãe, fica bem. E enquanto abraçava a filha, Júlia sentiu as lágrimas caindo silenciosas. Não era só cansaço. Era arrependimento. Era o medo de nunca conseguir mudar. Ali, no meio da cozinha bagunçada, com o leite derramado e o coração apertado, ela falou baixinho. Deus, eu falhei. Eu não consigo ser calma o tempo todo. Eu não consigo sozinha. E pela primeira vez, ela não falou isso como derrota, mas como entrega. Porque a força verdadeira não era sobre nunca cair. Era sobre levantar com ele sempre que caísse. Na mesma hora, no fundo da alma, não veio julgamento, não veio cobrança, veio só aquela voz suave, quase como um abraço invisível. Eu não te pedi perfeição, filha. Eu te pedi dependência. O peito dela se apertou, mas dessa vez de um jeito bom, como se algo estivesse sendo curado aos poucos.
Ela enxugou os olhos, beijou a cabeça da filha e começou a limpar a bagunça, não porque tinha obrigação, mas porque agora estava fazendo junto com Deus, e não contra o mundo. O marido levantou, percebeu a cena e, em vez de perguntar o que aconteceu, apenas colocou a mão no ombro dela. "Tá tudo bem", ele disse. "A gente limpa junto." E naquele momento, tão simples e comum, Júlia percebeu a verdade que nunca tinha visto. Ela nunca esteve sozinha, só não sabia pedir ajuda. Mas mesmo assim, a luta não tinha acabado. A irritação ainda existia. O desafio ainda estava lá. E amanhã, ela teria que lutar tudo de novo. Mas dessa vez, não seria só ela contra o mundo. Seria ela e Deus. E às vezes, isso muda tudo. O dia seguinte começou tranquilo demais. Tranquilo daquele jeito que a vida faz de propósito, só para testar depois. Júlia acordou antes do despertador. Fez café em silêncio, abriu a janela e olhou o céu. "Deus, fica comigo hoje", sussurrou. Parecia pronta, parecia forte. Mas o inimigo não aparece quando estamos fracos. Ele vem quando achamos que estamos bem. No trabalho, tudo começou normal, até que Clara entrou na sala. Clara era aquela colega difícil, sempre crítica, sempre reclamando, sempre achando defeito. E por algum motivo, ela sempre mirava em Júlia. "Júlia, você errou isso aqui de novo", disse Clara jogando papéis na mesa dela. "Já falei 1000 vezes que é para revisar melhor." A palavra "de novo" bateu como pedra. A arrogância no tom pior ainda. Júlia sentiu o sangue ferver. Aquela velha sensação subiu. Quem ela pensa que é? Eu me mato aqui e ainda tenho que ouvir isso. O coração acelerou, os músculos travaram. A resposta pronta já estava na ponta da língua, afiada como antes. "Se você sabe tanto assim, faz você então." Mas alguém, segurou. E dentro dela veio aquele sussurro. "A batalha não é contra ela, filha. É contra o que tenta tirar sua paz." Ela respirou fundo. 1, 2 vezes. "Clara", disse Júlia com voz baixa, firme, "eu posso revisar de novo, sim. Mas seria bom se você falasse comigo com respeito. Eu estou fazendo o meu melhor." Clara ficou surpresa. Não estava esperando calma, muito menos firmeza mansa. Murmurou ela desconcertada. "Tá bom." E saiu. Júlia ficou parada, respirando devagar. Parecia pequena vitória, mas lá dentro ela sabia. Foi Deus, não ela. Mas o corpo ainda tremia. A pressão ainda latejava. A irritação ainda batia na porta. Porque paciência não nasce pronta. É construída em batalha. Algumas horas depois, no banheiro da empresa, ela se olhou no espelho. "Deus, eu consegui, mas eu fiquei com raiva. Eu não sei se estou mudando de verdade ou só segurando tudo por dentro." E então, como sempre, veio o consolo sem julgamento. Crescimento não é não sentir. É escolher diferente mesmo sentindo. Uma lágrima desceu. Não de tristeza, mas de libertação. Ela não precisava ser perfeita, só precisava ser guiada. Quando saiu do banheiro, o mundo parecia igual, mas ela estava 1 centímetro mais forte. E às vezes é assim mesmo. A vitória é milímetro por milímetro. Mas a guerra não acabou naquele dia. No fim do expediente, o celular vibrou. Mensagem da escola. "Por favor, comparecer. Sua filha se envolveu em uma situação." O coração dela afundou. O medo veio. O velho impulso voltou. "O que aconteceu agora? Eu não aguento mais." Mas dessa vez, antes da ansiedade tomar conta, o espírito tocou suave. "Calma, você está aprendendo. Eu estou aqui." Ela fechou os olhos no estacionamento e disse: "Senhor, me guia. Não deixe eu agir com o coração estourado. Me dá sabedoria." Porque o mundo não pararia. Os testes não acabariam. As batalhas voltariam. Mas agora ela não flugia mais. Nem explodia. Ela lutava. Com Deus. E naquele momento, ela não sabia ainda. Mas o que a esperava na escola
Não era só uma conversa. No caminho para a escola, a Júlia antiga teria acelerado, chorado, imaginado 1000 cenários, brigado com Deus e com o mundo antes mesmo de saber o que estava acontecendo. Mas aquele dia era diferente. Ela dirigia devagar, o rádio desligado, o barulho do trânsito lá fora, mas silêncio dentro. Um silêncio bonito, forte, dado por Deus. Ela repetia baixinho: minha paz vem de ti. Minha resposta vem de ti. Meu coração é teu. Quando chegou, a diretora pediu para conversar. Dona Júlia, sua filha chorou hoje. Houve um conflito com outra criança, ela ficou muito nervosa. A Júlia antiga teria sentido culpa, vergonha, raiva, teria respondido com voz tensa: o que aconteceu? Por que ela fez isso? Por que ninguém cuidou dela? Mas a nova Júlia respirou fundo. Se abaixou diante da filha, olho no olho, e com voz mansa como um abraço, disse: oi, meu amor, conta pra mamãe com calma, tá? A menina chorou. Falou atropelado. Disse que uma coleguinha empurrou, disse palavras feias e ela não sabia lidar. A diretora observava, esperando alguma reação explosiva, mas Júlia só segurou as mãozinhas da filha e disse baixinho: tá tudo bem sentir, filha, mas quando o coração aperta, a gente não devolve ferida com ferida. A gente chama Jesus para ajudar, tá? A pequena olhou com olhos marejados e sorriu fraco, como quem entende sem entender, mas sente o amor. E ali, naquele corredor simples de escola, Júlia percebeu. A paz dela estava alcançando a filha. A cura dela estava virando abrigo. A diretora, surpresa, comentou: você está bem calma, Júlia. A maioria das mães já teria discutido. Júlia sorriu. Não por orgulho, mas por gratidão. É que eu aprendi que quanto mais barulho por fora, mais silêncio eu preciso ter por dentro. E esse silêncio não é meu, é de Deus. A diretora ficou tocada. A filha abraçou a mãe forte como quem encontra porto seguro. E Júlia, ela sentiu algo que nunca tinha sentido tão profundo. Paz. Não ausência de problemas, mas presença de Deus. Quando voltaram para o carro, a filha encostou no colo dela e disse: mamãe, você está diferente, você está mais leve. E Júlia sentiu os olhos encherem de novo, mas dessa vez era luz, não cansaço. É Jesus fazendo a mamãe aprender a respirar com o céu. Mas no fundo, ela sabia, a caminhada continuava. A paz não era final, era caminho, porque a verdadeira transformação não era ser perfeita, era saber onde correr quando o mundo apertasse de novo. E algo dizia dentro dela: a próxima prova ainda virá, mas agora você não reage, você ora, você não explode, você entrega, você não luta sozinha, você descansa em mim. Ela ligou o carro, segurou a mão da filha e foi embora com o coração leve. Mas o céu, silencioso e sábio, preparava o próximo capítulo, porque toda alma que aprende a ter paz, um dia será chamada a usá-la em meio à tempestade. E quando essa tempestade chegar, o mundo vai descobrir quem a nova Júlia realmente se tornou. E assim termina a nossa história de Júlia, que nos ensina algo precioso. Não é sobre nunca sentir irritação ou frustração, mas sobre aprender a entregar tudo a Deus e deixar Ele conduzir nosso coração. Júlia descobriu que a paz verdadeira não depende das circunstâncias externas, do comportamento das pessoas ao seu redor ou da correria do dia a dia. Ela vem de um coração que confia, que se entrega, que ora e permite que Deus transforme cada momento, mesmo os mais desafiadores. Essa é a lição de como nunca ficar irritado e incomodado com ninguém. A transformação começa quando deixamos Deus guiar cada momento da nossa vida e nos tornamos canais de paz para nós mesmos e para os outros. Deixe nos comentários o seu pedido de oração. Queremos orar por você e por cada coração que deseja encontrar essa paz em meio às lutas da vida. Se você gostou dessa história, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem abençoada hoje. Lembre-se sempre, a paz não é ausência de problemas, mas confiança e entrega a Deus.
Que Ele abençoe sua vida, renove suas forças e encha seu coração de tranquilidade, assim como fez com Júlia. Como nunca ficar irritado e incomodado com ninguém é possível quando deixamos Deus guiar cada momento da nossa vida.